Fala galera, beleza? Vamos para a nossa semana 3 então, do aprofundamento. Hoje com um assunto um pouco diferente, vamos começar a falar de vetor, coisas básicas, noções básicas de vetor e a soma do paralelogramo. Então vamos lá, por que a gente trabalha com vetores na física? O que o vetor tem de tão importante para a gente? Existem grandezas físicas que precisam ser direcionadas, ela tem um valor associado, mas ela tem uma direção e um sentido. Então, quando eu faço uma força, eu só não faço uma força. Eu faço uma força que aponta para algum lugar. Ela é direcionada. Então, os vetores são ferramentas matemáticas, tá? É uma ferramenta matemática que tem módulo, que é a mesma coisa que valor. Opa! Tá? Mesma coisa que valor ou intensidade. Direção e sentido. Tá? No caso de direção e sentido, como existe uma confusão às vezes, direção é o seguinte, por exemplo, isso aqui é uma direção horizontal, isso aqui é uma direção vertical. Vou fazer aqui. O que muda? O sentido é para onde a seta está apontando. Então, nesse caso, é um sentido para a direita. Esse aqui é para cima. Então, no vetorzinho que está aqui do lado, esse aqui, a direção é horizontal e o sentido é para esquerda. Esquerda. Nesse outro vetor, a direção é vertical e o sentido é para cima. Quer saber se uma grandeza é vetorial ou não? Usa a regrinha do para lá. Se você falar grandeza vetorial e falar para lá e fizer sentido, ela é um vetor. Então, por exemplo, eu fiz uma força de 15 newtons, que é a medida de força, para lá. A frase faz sentido, então é uma grandeza vetorial. Agora eu estou gravando a aula aqui, 11 horas para lá. Não faz sentido, então é uma grandeza escalar, que não tem módulo, direção e sentido, só tem um valor, um módulo e uma unidade. O vetor, ferramenta matemática, tem módulo, direção e sentido. Quando isso aqui vira uma grandeza vetorial, ou seja, uma propriedade mensurável de sistema, você tem que adicionar uma unidade. Deslocamento é vetorial, unidade do sistema internacional, metros. Então, 15 metros para lá. Uma força, 12 newtons para a esquerda. Então, você tem que adicionar uma unidade, newton, metro, metros por segundo ao quadrado, Tesla, que é a unidade de campo magnético, que vocês não vão ver no primeiro ano. Então, é por isso que a gente trabalha com vetor. Porque quando a gente pensa nos números, 2 mais 2 é 4. Acabou. Quando eu penso num vetor, não é necessariamente verdade no conjunto de vetores. Imagine que eu tenho uma caixinha aqui em cima de uma superfície e tenho duas forças de 4 newtons agindo sobre essa caixinha. Se as forças estiverem assim, 4 newtons e aqui 4 newtons, essas forças se cancelam. A força resultante, ou a total, vale zero. Se essas duas forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, por exemplo aqui, assim, 4 newtons, 4 newtons. Então, nesse caso, a minha resultante, a minha combinação desses vetores é 8. Vai ficar o som do meu cachorro latindo aí, tá? Paciência. Então, eu tenho outras possibilidades, eu tenho outros ângulos. Se, por exemplo, nessa mesma caixinha, eu tenho um ângulo, tá? Vamos esquecer a gravidade aqui. Vamos pensar que só existem essas duas forças mesmo agindo. Uma força aqui vale 4 newtons e a outra na diagonal vale 4 newtons. Vou manter esse padrão de 4 aqui, 4 newtons. E aqui existe um ângulo θ, um ângulo genérico. Pode chamar de alfa, beta, ou chamar de θ. Como que eu faço para calcular? Existe uma equação geral para isso, que é a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo você resolve da seguinte forma. A resposta, a combinação desses dois vetores é R, você pode chamar de que você quiser, ao quadrado. Esse aqui é o vetor, vou chamar de A, esse aqui eu vou chamar de B. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno desse ângulo. Então, olha só, é meio feia a equaçãozinha, meio grande? Tudo bem.
mas não é o fim do mundo também. Oh meu Deus, essa equação aqui, ela é derivada da lei dos cossenos, tá? Que é um negócio da matemática, não é à toa que o vetor é uma ferramenta matemática. A única diferença da lei dos cossenos é que na lei dos cossenos esse sinal aqui é negativo, tá? Então, se você tiver qualquer ângulo entre duas forças, eu estou somando só duas forças aqui, você pode aplicar essa equaçãozinha. Inclusive o ângulo de 90. Quando o ângulo de 90 acontecer, por exemplo, vamos para mais um caso aqui. Eu tenho uma caixinha, bem criativo. Coloco aqui, deixa eu ver quanto tempo já foi. 4 newtons e 4 newtons. Eu estou usando o valor 4 aqui, mas é aleatório. Aqui o ângulo é 90. Então, você vai resolver isso aqui. Esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B. O meu vetor R, você acha como? Você vai pegar esse vetor A e vai deslizar esse vetor A, vai escorregar esse vetor A. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para vocês verem o que eu estou falando. Aqui. Então, eu vou fazer um outro vetor A aqui em cima. E agora, ó, eu vou deslizar esse vetor A por cima do vetor que está deitado. Vai ficar assim, ó. Eu vou escorregar ele até aqui, tá vendo? Então, eu vou escorregando ele e aí eu vou fazer um pontilhado para representar isso. Deixa eu fechar aqui. Opa. E agora a mesma coisa, eu pego o vetor que está deitado e escorrego ele no vetor que está em pé. Então, esse aqui, essa diagonal, seria o meu vetor R, que é o vetor que eu quero. Quando o ângulo é 90, cosseno de 90 graus vale 0. E aí essa equação aqui embaixo, esse termo some. E aí você fica, para responder, por exemplo, esse caso aqui, R ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado, que no final das contas é o teorema de Pitágoras. De Pitágoras. Então, dois vetores perpendiculares você resolve por teorema de Pitágoras. Mesma direção, mesmo sentido, soma, sentidos opostos, subtrai. Qualquer outro ângulo para dois vetores, por enquanto a gente vai usar essa regrinha aqui. Professor, e esse cosseno? Você vai usar na tabela. Cosseno de 60 é meio, cosseno de 45 é de 2 sobre 2. Se for um ângulo que você desconhece, tem que ser passado para vocês o valor do cosseno. Tá? Dessa forma, a gente não está somando só o valor do vetor. A gente está somando módulo, direção e sentido. Tá? A unidade não precisa, porque a unidade das grandezas é a mesma. Certo? Quiser fazer uma representação gráfica, um desenho da soma, você faz esse sistema de escorregar um vetor no outro. Tá bom? Bom, a gente vai falar de vetores mais nas próximas aulas. Tá? Mais do que tem no guia, por sinal. Então, vou para alguns exercícios da apostila, os introdutórios. Até porque o vídeo já tem 8 minutos, então, né, para não ficar muito, muito longo. Vamos lá. Primeiro que eu peguei aqui... Opa, eu pulei um aqui, hein? Esse aqui não era o primeiro, não. Esse aqui é o primeiro. Lá do guia de estudos de vocês. Introdução aos vetores. Assinar a alternativa correta. Vamos ver o que eu posso marcar aqui. Vamos de baixo para cima. A componente de um vetor é sempre diferente de zero. Por enquanto a gente não viu decomposição, mas um vetor é sempre diferente de zero. Uma componente no vetor. O que significa isso? A componente são as partes do vetor. Então eu tenho um vetor em pé aqui. Minha caneta é escura, vai ficar na minha cara, vai ficar... Deixa eu ver se tem outra coisa colorida aqui. Não tem, vai ficar assim mesmo. Eu vou desenhar, né? Eu tenho um vetor aqui, inclinado. O que são as componentes? As componentes é quanto ele tem para cada lado. Por exemplo, esse vetor aqui ele tem uma quantidade que vem do começo para cá e uma quantidade do começo para cá. Essas componentes são sempre diferentes de zero. Isso aqui é uma componente, isso aqui é uma componente. A gente vai falar melhor disso na aula de decomposição, tá? Esse aqui é o vetor original. Nem sempre é diferente de zero, porque se o vetor tiver, por exemplo, na vertical, ele tem uma componente na vertical, que é o próprio vetor, e não tem nada na horizontal. Esse vetor não vai nem para um lado nem para o outro. Então, isso seriam as componentes. Nesse caso, então, a última é falsa. O módulo do vetor pode ser negativo? O módulo é valor. Valor negativo não. Você pode depois estabelecer um referencial. Mas o valor, o tamanho do vetor tem que ser positivo. Então, isso é falso.
A componente do vetor não pode ser negativa. Quando você pensa naquelas componentes, você tem que estabelecer um referencial. Então, o tamanho da componente é positivo. Para onde ela aponta, pode ser positivo ou negativo. Então, essa aqui está fora. Sobrando que o escalar pode ser negativo. Uma medida que não é vetorial pode ser negativa? Pode. A temperatura estava de menos 15 graus Celsius. Pronto. É uma temperatura negativa, um escalar negativo. Bom, vamos para a próxima. 2. Um longo trecho retilíneo de um rio tem um afluente perpendicular em sua margem esquerda, conforme mostra a figura. Observando de cima, um barco trafega com velocidade constante pelo afluente ao entrar no rio. Sabe que a velocidade da correnteza desse rio varia uniformemente, sendo muito pequena junto à margem e máxima no meio. O barco entra no rio e é afastado lateralmente pela correnteza, mas o navegador procura mantê-lo sempre na direção perpendicular do rio e o motor acionado na mesma potência. Qual das trajetórias descreve melhor o movimento do barco? O que acontece? O barco tem uma velocidade para cá e a correnteza tem uma velocidade para cá. Só que na princípio, então você teria isso aqui de movimento, seria a A. Mas ele fala que a velocidade do rio vai aumentando. Então, quando o barco, por exemplo, está aqui, nesse outro ponto, você tem a mesma velocidade aqui, a mesma velocidade do barco para cá, só que agora a correnteza tem uma velocidade maior. E isso faz com que cada vez o barco vá mais para o lado e menos para frente. Ele vai continuar indo para frente. Se você fizer vários pontos assim, você percebe que você tem uma trajetória mais ou menos desse jeito, que é a alternativa D. Quando vocês forem estudar lançamentos oblíquos, vocês vão ver que é aquela trajetória do objeto que é um tiro de meta, um saque no vôlei, que faz assim, ela é parabólica pelo mesmo motivo que esse aqui parece uma parábola, só que um pedaço, uma parábola, né? Só um ladinho dela, justamente por essa aceleração, essa variação da velocidade que acontece, no caso do lançamento, por causa da gravidade. Beleza? E o último, pouco exercício, considere dois vetores que representam deslocamentos perpendiculares, olha lá. Um vale 8 centímetros. Esse F1, gente, pode ser força. A letra tanto faz, tá? 8 centímetros. E meu cachorro latindo. E o outro deslocamento... Perdão. Um tem 8 centímetros. E o vetor resultante da soma é igual a 10. Então eu tenho um segundo vetor que eu desconheço. Que eu não sei. Eu vou chamar de x, né? E a combinação desses dois... Peraí, ficou bem zoado aqui. Pronto. A combinação desses dois dá um vetor. Meu Deus, peraí. Deixa eu pegar um negócio de fazer reto aqui, senão tá muito feio. Pronto. Tô. A combinação desses dois aqui dá 10 centímetros. Ele quer saber o valor desse outro vetor. Aqui, gente, como eu sei que é perpendicular os vetores originais, o amarelo e o rosa aqui, eu vou fazer direto por Pitágoras, porque afinal de contas, se você olhar com um pouco de calma aqui, você tem o que seria a hipotenusa aqui desse triângulo, você tem um dos catetos aqui embaixo, e você tem um outro aqui, ó. Você tem um triângulo, retângulo, bonitinho, para você calcular. Aqui vale 10, aqui vale 8 e aqui vale x. Então, pelo teorema de Pitágoras, aqui é 8. A hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa é 10 ao quadrado. Eu sei que existe uma semelhança aqui com um dos triângulos pitagóricos, tá? Mas vou fazer de conta que não percebi. 8 ao quadrado mais x ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado, 64. Mais x ao quadrado. Isso aqui passa para cá subtraindo. 100 menos 64, 36. Igual a x quadrado. Tira a raiz dos dois lados. Raiz de x quadrado é x. Raiz de 36, 6. Então a resposta correta é a A. Certo? O vídeo sempre fica um pouco corrido, mas a gente vai trabalhar pelo menos mais 1 ou 2 semanas com vetores. Só um recadinho. Eu tinha deixado um vídeo aqui, um exercício no último vídeo para resolver no comecinho desse, mas como vocês viram, o vídeo já ia ficar maior do que o esperado.
E eu falei para vocês que ia mandar a resolução das 2 atividades. E eu vou mandar a resolução. Eu só não mandei ainda porque eu gravei as 3 atividades juntas. Então, o vídeo da resolução engloba as 3 primeiras semanas, inclusive esse vídeo que você está vendo aqui e as atividades dele. Então, domingo à noite, quando eu fechar o formulário dessa semana, eu já posto a resolução das 3 primeiras. Então, a postagem vai ficar primeira semana, segunda semana, terceira semana. Resolução das 3 semanas. Quarta semana, quinta semana, sexta semana. Resoluções das outras 3 semanas seguintes. E por aí vai, certo? Qualquer dúvida, me procurem. Vocês sabem como me achar. Qualquer probleminha também com o formulário, só mandar lá no Class. E é isso aí, gente. Façam as atividades, estudem e até semana que vem. Falou!